As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, versículo 29. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Sabe que muitas vezes nós tentamos descobrir a vontade de Deus em diversos meios, não é? Mas a pergunta é: como podemos saber a vontade de Deus? Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Então nós vamos falar primeiro sobre algumas maneiras erradas de buscar a vontade de Deus. Sim, porque existem maneiras erradas. Muitas vezes nós podemos ser levados pela emoção, assim como o rei Saul. O rei Saul, ele tomou decisões baseadas no medo, na insegurança, sem buscar a orientação de Deus. Nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 13, que ao invés de esperar por Samuel para então oferecer o sacrifício, Saul ele agiu impulsivamente. Isso o levou à desobediência e, por consequência, ele perdeu o reino. Então a emoção dele o conduziu ao erro, certo? Outro erro comum é buscarmos sinais externos ou confiarmos em acontecimentos aleatórios. O rei Acás fez isso. Nós vemos no livro de Isaías, no capítulo 7, que Acás se recusou a confiar em Deus. Ao invés disso, ele procurou alianças políticas e sinais. Isso não foi bom para ele. Ele tinha a sua disposição na palavra de Deus, mas duvidou dela e acabou sofrendo consequências. Não é? Às vezes até os conselhos dos outros podem nos desviar do caminho do Senhor. Te dou um exemplo disso. O Roboão, que se desviou dos conselhos do Senhor e por causa disso o reino de Israel se dividiu. Às vezes a opinião popular não é a mais fiel à palavra de Deus, viu? Então, embora esses meios possam ter algum valor, nenhum deles é totalmente confiável sem a palavra de Deus. Agora, falando um pouquinho sobre a forma certa de buscar a vontade de Deus, nós sabemos que a Bíblia é o nosso padrão. Lá em Salmo 119, a Bíblia nos lembra que ser irrepreensível diante de Deus é viver conforme a sua lei. Em Salmos 1, capítulo 1, de verso 2 a 3, descreve o homem bem-aventurado que fala que ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. E então será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá fruto na estação própria, é ou não é? Então a Bíblia é essa fonte que nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Então quais são os perigos quando ignoramos a palavra de Deus? O perigo é que a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções. Já pensou você tomar uma decisão de uma maneira impulsiva? Moisés fez isso. Ele agiu de forma precipitada no momento e teve muitas consequências. Ele foi então impedido de entrar na terra prometida por causa disso. Então, quando nós ignoramos a palavra de Deus, nós podemos ser levados por nossas emoções e então tomamos decisões erradas. Outra coisa também que a gente tem que cuidar são as falsas doutrinas. A palavra de Deus nos protege do engano e tem tanta coisa lá fora hoje, a gente tem que realmente ser protegido, viu? Nós vemos vários exemplos, as escrituras, elas nos dão vários exemplos de pessoas que se desviaram da palavra de Deus. Mas também vemos aquelas que se mantiveram firmes na fé e foram protegidas de falsas doutrinas. Então, quando a gente não conhece a palavra de Deus, nós nos tornamos vulneráveis a ensinos errados. Então, tem que cuidar. Não perca a segurança na verdade. Quando nos afastamos da palavra de Deus, nós começamos a perder a clareza sobre o que é verdade. O povo de Israel experimentou isso várias vezes. Nós vemos em Oséias Deus dizendo: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quando nós ignoramos a Bíblia, que é a nossa base sólida, a nossa vida espiritual pode sofrer. E claro, é um efeito dominó. Outras áreas da nossa vida sofrem também. Por quê? Porque agora nós começamos a agir nas emoções, na impulsividade, E por vezes queremos as coisas de maneiras rápidas, Ou seja, até eu orar, até eu buscar uma direção vai demorar, eu preciso de algo rápido, Que você possa hoje, a partir de hoje, olhar para a palavra de Deus com outros olhos. A palavra do Senhor, ela é clara para nós. Ela nos traz clareza. Ela é infalível. Então, confie nela. Ela tem a verdade
para a sua vida. Amém? E a verdade que ela tem para a sua vida não está baseada nas suas emoções e nos seus desejos, mas está baseada na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Olha que maravilha que você possa nesse dia, a partir desse dia, valorizar a palavra de Deus e valorizar, não é, a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te dou graças, porque a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável, é luz para nós. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais a buscar a tua vontade para as nossas vidas, mesmo quando tenhamos que renunciar, mesmo quando tenhamos que abdicar das nossas vontades. Eu oro, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude, não é, a tomarmos as decisões corretas e a priorizar a tua palavra na nossa tomada de decisão nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Não deixe de comentar, de curtir e de compartilhar este vídeo para outras pessoas serem também abençoadas. Você também pode aqui fazer os seus pedidos de oração e também pode colocar aqui temas importantes que você gostaria que eu estivesse falando aqui no Devocional Sintonia do Dia.